Hello, guys. Agora nós vamos buscar um cafezinho porque nós vamos ir para a Semana Farroupilha. Você sabe o que é? Vocês sabem o que é Semana Farroupilha? Você sabe o que é Semana Aqui a Farroupilha? Stephanie tá lendo aqui o seu passaporte. Porque eu vou pegar um café. Para da riqueza. 2 passaportes. É um passaporte verdadeiro e o passaporte Não, que eu é. sou verdadeiro, só que um é pra café, outro é pra viajar. Ué, Então um não é verdadeiro e o outro é verdadeiro. é verdadeiro, sim. Aí aqui nós vamos pegar na nossa cafeteria mais um aqui, Ó, peraí. tem 10% de desconto na primeira visita. Bora. Que não é a primeira visita, mas tudo bem. Daqui o meu passaporte. Ah, com o teu passaporte é? Você perguntar pra moça aí agora. É que eu tenho passaporte de café, só que aí tem que pagar ali. Como é que funciona? Bebidas quentes. Pingado, novidade. É, mas eu quero o café com leite. É. Isso aqui é isso. É ali, ó, café especial com leite. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. Não esqueça pra também, tá? Cadê o cafezinho? Café, isso daqui, meu café. Deixa eu passar aqui, ó. O radar. Style, hein? Style. Achando a LED do Velozes e Furiosos. Melhor que a LED. Ixi, hein? E que nós estamos como? Agora sim. E aí, Stephanie, estamos prontos para ir. Para o evento? Estamos prontos para o evento da Semana Farrapa. Mas eu sei que lá não vai dar para falar nada, porque provavelmente vai ser um barulhão. Então vou só filmar imagens. Que aquilo vai ser um barulhão. Eu sei que vai ser um barulhão. Você viu o vídeo? Eu vi, Ah, não mente. eu vi. Aí botou a Stephanie no meio. Putz. A minha verdade, as 3 verdades. Dá o início do vídeo, viu? Vai, onde é que vai? Vai estar olhando a barriga ali. Chocados lá na frente. Aí,
Schweppes. E por falar em Schweppes, o meu quartinho aqui, meu quartinho ficou pronto, galera, olha isso. Esta parte aqui do meu quartinho, deixei meus McDonald's e Burger Kings todos aqui, ó. Temos a luminária da PlayStation, que eu comprei. Isso tudo aí são itens comprados da Shopee. E aqui colocamos taco de beisebol, GTA, toda a parafernália. Aí tá a bola dormindo ali. Computador, monitorzinho que eu comprei ali. As mãozinhas com as bolas de basquete, ó. E até dá vontade de gravar aqui, mas eu não gostei muito do áudio aqui no quartinho, sabe? O áudio, no caso, quando eu falo aqui dentro. Então acho que eu vou voltar pra gravar ali. Sem falar que tem muito barulho da rua, né? Olha o barulhão da rua. Então vamos voltar pro nosso habitat aqui primeiro pra ver. Nunca tivemos tanto e nunca fomos tão insatisfeitos. Essa é uma realidade, né? Antigamente, quando nós íamos numa locadora, quando nós íamos procurar um filme numa locadora, era algo único, porque você tinha às vezes aquela estrutura com os filmes colocadinhos ali, e dentro daquela estrutura ali, era aquilo ali que tu tinha que escolher, né? E hoje a gente tem uma infinidade de streams, uma infinidade de filmes, que em sua grande maior parte do tempo a gente fica baixando ali, procurando e não encontra nada, né? É um looping infinito, que hoje a gente tem muitas coisas que não tinha naquela época e se tornamos mais insatisfeitos, né? Acesso à internet é uma coisa muito engraçada, porque antigamente... Nossa, né? Eu falando aqui antigamente, né? Como se eu fosse o senhor antigamente. Não, mas assim, né? Vamos parar pra pensar. O meu primeiro computador ali foi com Windows 98. E eu comecei a mexer nele na época de entre 1999 e 2000. Eu me lembro muito que tinha essa disparidade entre estar no mundo e estar na internet. Hoje a pessoa está no mesmo lugar ao mesmo tempo, porque o celular te dá esse acesso instantâneo naquele momento. E nós, naquela época, tínhamos a diferença de ou tu vai estar em casa, naquele teu computador, que geralmente tu ligava dando um chute nele aqui embaixo, né? Ou a gente ia sair pra rua, né? Não tinha meio que a opção de levar o telefone, até porque na realidade os telefones na época, aqueles Nokias maiores, né? Só teria quem tinha uma condição financeira legal e também não era tão acessível assim pra galera, não era qualquer pessoa que tinha. Hoje, quando a gente vai na escola, a gente vê inúmeros alunos com o telefone na mão. Então, isso é uma coisa que é diferente no mundo de hoje do que era o mundo em que eu me criei quando criança. Dentro do paralelo aqui eu estou dizendo o que é melhor, o que é pior? Lógico que não. Eu não estou falando o que é melhor, o que é pior. Estou falando que nos tornamos pessoas tão insatisfeitas tendo coisas infinitamente maiores do que tínhamos quando era, por exemplo, a minha época, né? Não estou nem citando a época do meu pai, porque a época do meu pai eu não a vivi. Meu pai ainda não tinha me concebido. Se a gente parar pra pensar, hoje a pessoa ela tem tudo, cara, na mão dela ali. Ter o acesso de qualquer coisa, basicamente, que ela queira assistir, que ela queira passar o tempo, que ela queira pesquisar, estudar, enfim. Mas em grande maioria, assim, a galera tá muito vazia, tá muito insatisfeita. Pode ser que isso gere o sintoma de depressão, né? Pode ser um dos precursores, não sei. Isso é uma suposição que eu tô pensando aqui. Logicamente a gente não pode afirmar nada, né? Eu não posso afirmar nada, eu tô pensando sobre, mas eu não sou uma pessoa que vai dedicar minha vida a estudar sobre isso, né? Eu tô pensando sobre. E aí eu jogo aqui esses pensamentos aqui pra vocês também pensarem sobre, né? É mais fácil também pra quem viveu essa época antes de refletir sobre isso. Parecia que a internet antes, não que o assunto seja só a internet, né? Eu associo a internet com esse aceleramento, né? Porque hoje uma criança
né, ou um adolescente, ele tem acesso a qualquer informação, coisa que na nossa época é muito comum a gente ver aí pessoas dos anos 2000 dizendo, nessa época eu comia terra ou brincava de carrinho ainda. Lógico, né? Porque o acesso a essa questão de ficar rolando tela, acho que até a galera criou isso para ficar mais fácil, né? A pessoa não precisa nem saber escrever, ela não precisa. E às vezes ela não precisa nem saber realmente ler. Se ela souber que é só chutar para cima aquilo ali e ouvir, tá pronto, não precisa de mais nada. Então ali tá feita a dopamina, né? Mas é que é aquela dopamina de segundos atrás do próximo vídeo pode ser um problema. Pode não, ela é um problema. Nós tínhamos outras dopaminas na época, tínhamos que desenvolver estímulos diferentes, né? Por exemplo, nós se juntávamos com amigos, a gente ia na casa um do outro, ia juntando um por um, até que chegasse no objetivo, seja jogar um videogame, seja ir pra rua jogar futebol, basquete na quadrinha, seja andar de skate, mas existia um momento de uma reunião e conversa entre amigos, entendeu? Seja pra brincar do que for, fosse pega-pega, fosse... Hoje, tem muitos que nem querem sair de casa, eles ficam rolando a tela. Eu não tô nem citando a questão de... Eu, na minha época, joguei muito videogame, principalmente quando saiu o Play 2, mas aí já era por volta de 2005, 2006. Aí já foi a época que eu peguei mais PlayStation 2, assim, pra jogar. Eu e meus amigos. Mas nunca foi uma coisa doentia, né? A gente jogava, gostava de jogar, sempre gostei, mas nunca foi algo doentio. E o celular eu acho que tem se tornado algo doentio, né? Acho que a gente tem que apreciar esses momentos com pessoas importantes na nossa vida e tentar aproveitar o máximo de tempo longe de distrações que às vezes nos afastam de coisas importantes da vida. Vamos pensar por um lado, é óbvio que o Lucas, eu mexo na internet, às vezes assisto vídeos. Claro que sim. Mas ninguém disse pra te isolar 100% disso. É como se eu estivesse entrando num mundo de hipocrisia. Eu digo pra ti não mexer na internet, mas eu gravo vídeos pra ela. Não é isso. Existe uma medida em que às vezes tá demais e também não existir pode ser ruim, porque tu fica muito na vontade. Então tem que existir um balanço. Um balanço em que tu vai conseguir ficar um pouco aqui, mas também tu tem que ter o limite, a sabedoria de eu acho que tá demais. Então essa aceleração deixou a galera menos sonhadora, eu acho. Eu acho que os adolescentes que estão agora no momento, que eu vejo, os adolescentes que eu acompanho, eles estão menos sonhadores, galera. Eles estão menos dispostos a enfrentar os desafios para chegar nos objetivos que eles às vezes querem, porém eles só querem o objetivo final, mas não querem a batalha dos objetivos. Só que a graça de tudo tá na batalha, né? Imagina se tudo fosse tão fácil. Lógico que quando a gente joga GTA lá, é mais fácil fazer o código e o bonequinho ficar rico, ficar super musculoso, né? E não ter o processo do jogo natural de ir fazendo missão por missão. Porém, na vida real, se isso acontecesse, seria como ganhar a Mega Sena, por exemplo, onde a pessoa poderia ter acesso a tudo de uma única vez, falando em questões... acesso que ela pode ter financeiro, né? Não determina que ela seria feliz. Se toda aquela enxurrada de coisas viesse numa vez só, a pessoa nem saberia o que ela escolheria. Pensa o seguinte, imagina que Deus te deu os poderes dele. É tanto poder, seria tanto poder, que eu tenho absoluta certeza que tu não seria feliz. Porque tu não saberia o que tu faria. Não houve uma construção psicológica, não houve uma construção com sentidos. Então, dentro de tudo que tu poderia fazer, tu faria muitas coisas idiotas, por exemplo. Assim como coisas boas também, não vou dizer que não. Mas quantas dessas coisas tu não te arrependeria? E provavelmente se voltasse atrás, tu voltaria pensando, pô, aquilo ali eu teria feito diferente. Teria feito diferente porque teria construído um pensamento mais amadurecido das ideias do que é ter poder para tudo, né? Pessoal, eu estou anos longe da faculdade e eu tenho aula hoje de tarde porque eu tinha me inscrito num curso de inglês, eu tinha feito o Enem na última prova, me inscrevi. Porém, se me perguntares, tô a fim de fazer? Não tô, cara, não tô. Eu acho que 31 anos de idade eu já passei por uma faculdade, não tenho mais tanta paciência quando eu tinha.
Não tenho mais o mesmo tempo que eu tinha. Mas eu vou lá ver hoje, né? Vamos lá ver se vai estar legal. Por isso que eu não vou ter mais tempo de dialogar sobre esse assunto aqui que eu tava falando. Eu ia falar mais um pouco sobre ele, mas não vou conseguir. Estou falando mais baixinho hoje porque eu acho que tem pessoas se mudando, então não quero falar muito alto. Bom, é isso. Vamos lá na faculdade, ver como é que tá. Ó, se caso eu achar que tá um clima bom pra gravar alguma coisa, cheguei, estou aqui agora. Vou procurar minha sala, vou mostrar pra vocês como é que é o prédio lá de fora. Já saí da Universidade Federal, porém tive uma aula até muito boa. Eu senti que muitas das pessoas que estão lá, eu não sei se isso acontece por conta da imaturidade. Às vezes a gente é um pouco mais imaturo. Isso vai depender de duas coisas. Primeiramente, é que a maioria das pessoas elas não sabem nem o que elas querem. E segundo, é que muitas das pessoas talvez nem vão conseguir descobrir o que elas querem da vida. Por que eu estou citando isso? É óbvio que tem muitas pessoas que descobrem o que querem fazer da vida. Outras descobrem mais tarde do que querem fazer da vida. E outras nunca descobrem, mas também nunca param para pensar sobre isso. É como se nunca fosse o momento. Vive sobre a nossa perspectiva e não consegue se projetar de fora do problema. Então, quando a gente não pensa de fora daquele problema que a gente está, a gente não consegue se ver do lado de fora. Então, às vezes, não consegue resolver esse probleminha que é sair daquela situação em que se encontra. Até às vezes a pessoa sabe que está numa situação que não queria estar, mas ela não consegue sair, porque ela não consegue se ver no problema, entende? Então ela tem que se ver do lado de fora, se imaginar do lado de fora. Isso seria uma das camadas da personalidade da pessoa, onde ela tem que se ver, e isso é um exercício muito difícil. Imagina que você é um juiz, está determinando uma causa para alguém, tente te colocar no lado daquela pessoa, tente se colocar naquela situação. E aí talvez a gente vá ter que usar algum método de pensamento, de imaginação. Se eu não me engano, Sócrates ou Platão falava disso, eu não vou me lembrar porque eu não fico gravando em si nomes, mas eu fico mais na ideia, mas não no nome, em que há uma imaginação, e essa imaginação ela tem que ser uma imaginação verossímil. Essa imaginação verossímil é o que esse sujeito pode fazer dentro das bases éticas e morais com as quais tu conhece ele, o que esse sujeito pode ou não fazer, com as coisas que ele fala, as coisas que ele prega, como que é a vida dele, quais são as possíveis coisas que ele pode fazer. Isso é uma imaginação. Tu não está dizendo que esse cara faz isso, mas isso é uma imaginação. E por que teria que ter a camada, uma das 12 camadas da personalidade humana, que é se colocar no lugar do outro, porque ela é importante para isso que eu irei dizer agora, importante para essas coisas que eu vou falar? Porque é assim, vamos imaginar o seguinte, estávamos todos nós, todos os nossos colegas da faculdade ali, da minha turma, e por um breve momento, supostamente a universidade diz que não iremos mais emitir diploma algum. Imagina que você entrou no curso que você queria fazer e a universidade fala que acabou o diploma, né? Tu pode ir lá, tu pode estudar, tu vai ter o conhecimento, mas acabou o diploma. Quantos alunos seguiriam indo às aulas? Quantos daqueles alunos continuariam indo às aulas? A resposta provavelmente não é zero, mas ela é muito próximo de zero e evidentemente muitos dias seriam zero. Até um dia nublado seria motivo para a pessoa não sair para ir para aula. Por quê? Porque não há a recompensa final, ou seja, o diploma. A pessoa não é que ela não está interessada no conhecimento, mas o conhecimento está em segundo plano. Então ela colocou em primeiro plano o diploma e o conhecimento vem depois. É uma ordem um pouco equivocada e uma ordem errada. Por que eu noto isso? Eu fiz a faculdade eu estava de 19 para 20 anos quando eu entrei, e eu era o cara do diploma. Hoje eu já tenho uma faculdade, já terminei, já ministro minhas aulas, e aí eu entrei de novo
em uma segunda graduação. Tudo isso dentro da Universidade Federal. E agora, com mais ênfase no conhecimento. Eu não estou interessado em terminar o curso, estou interessado em conhecimento. Né? Eu não estou falando que 100% é assim. A gente sabe que tem aquele aluno que chega e se dedica desde o início, tá? Mas eu estou falando da grande maioria. Então o meu foco ali estava no conhecimento. Eu não estou nem aí se o cara vai me dar falta ou não vai me dar falta. Eu só quero ter o direito de entrar ali na classe, poder assistir a aula e ir embora. Né? E parando para pensar nisso, eu seguiria indo, óbvio, né? Eu já tenho... Tu poderia pensar, né? O cara já tem um diploma, porra, ele não precisa de nada. Na lógica, né? Sim, mas me parece que um pouco a nossa população foi induzida a isso. Não estou dizendo que a sociedade em si não deva ter o seu diploma. Estou dizendo que nós somos condicionados a isso, a ter a bonificação, mas a não passar pelo processo como algo que vai nos ensinar realmente o crescimento, mesmo que não tenha aquela bonificação. Isso a gente está vendo agora no ensino médio, né? Estava conversando com uma colega minha hoje, e eu não sei se isso é verdade, exatamente verdade, porque eu não fico ligado nessas questões, mas depois que ela falou isso, eu fiquei pensando, né? Haverá provas agora em que os alunos receberão e que o professor receberá o 14º salário, caso esse aluno atinja não sei quantos % lá, e enfim, é toda uma questão. Mas isso é uma questão que porra é essa, tá ligado? Que porra é essa de estímulo? Eu tenho que te dar essa grana pra te ter que estudar ou pensar. Eu acho que é o seguinte. Obviamente eu sei que ninguém gosta de estar dentro de uma sala de aula estudando Bhaskara. Isso era um saco. Eu me lembro muito bem que era uma matéria que eu não gostava, era matemática, né? Então matemática pra mim sempre foi um saco. Então o cara ia lá e ficava mostrando fórmula de Bhaskara e toda aquela chatice. Beleza. Eu não tô dizendo que o aluno tem que estar vidrado fazendo aquilo ali. O que a gente tem que formar são seres pensantes e ensinar com certas coisas mais práticas, compreende? Mas que a gente transforme esses estudantes, que a gente consiga, eles não aceitem tudo de uma única fonte de verdade, mas que eles se permitam dialogar entre eles o porquê das coisas. Não que, isso aqui é verdade, pum, acabou, né? Eu acho que esse é um dos problemas maiores. E o outro problema é realmente a falta de interesse, a falta de, talvez, não haver estímulos. Porém, o dinheiro, ele não pode ser esse estímulo. Assim como o diploma não pode ser o estímulo de tu estar na faculdade. Pensa o seguinte. Vamos pensar numa maneira o seguinte. Imagine que você abriu um canal no YouTube. Como é o meu caso aqui, abri o meu canal no YouTube. Eu tenho há 1 ano e alguns meses o canal, certo? Se eu tivesse aberto o canal e pensado o seguinte, eu vou abrir esse canal porque eu quero ficar rico. É isso aí, eu quero ficar rico. Muito provavelmente a frustração já teria me comido, me corroído, e eu já teria parado de gravar. Porque é muito difícil gravar. É difícil de gravar, é difícil de ter tempo para gravar, é difícil de ter tempo para editar, de postar. Entendeu? Tudo isso é muito difícil de criar conteúdo, de ficar fazendo isso toda hora, repetitivamente. E aí a pessoa não ganha um tostão por isso. Isso é muito difícil de fazer. Então se a pessoa está pensando que, nossa, eu vou criar um canal porque eu quero... Pode acontecer que por muita persistência, muita resiliência daquele indivíduo, ele consiga isso. Né? Isso a gente sabe. Mas, se esse for o motivo e ele for o motivo superficial da situação, ele muito provavelmente desistirá. E ele não vai gostar desse processo. Compreende? Então não há nem o princípio do conheça-te a ti mesmo, não há resiliência, não há comprometimento e não há ensino nem aprendizagem, porque o cara não quer aprender, ele simplesmente quer o resultado antes de aprender, ele quer estar no sucesso antes do trabalho dele. Isso seria a mesma coisa que eu dizer assim, ele quer o diploma antes do conhecimento, seria o mesmo que eu falar isso. Bom, primeiro ele vai pegar o diploma, depois ele busca o conhecimento. Tá errado. Tá errado. Ele tem que quebrar a cara, mesmo que seja ruim, entendeu? Ele tem que quebrar a cara ali, rachar a cabeça pensando, mas por que esse cara falou isso aqui, entendeu? O cara vai ler lá Aristóteles e vai pensar assim, porra, por que esse cara tá falando isso aqui?
O cara vai ler Sêneca lá e ele vai ficar pensando, por que esse cara falava isso aqui? Sêneca, pô, mas por que Nero? Sêneca era conselheiro de Nero. Por que Nero mandou que Sêneca se suicidasse, sendo que, porra, era o conselheiro do cara, mano? Por quê? É isso que as pessoas têm que pensar. Tem que pensar o porquê dessas coisas. Eu não vou dar a resposta aqui, pô. Então, o mais importante é criar a dúvida no cérebro da pessoa, para a pessoa ter a curiosidade de pesquisar aquilo que ela quer. Eu acho que é o seguinte, a gente tem uma base onde a gente vem estudando e vai chegar um momento na tua vida que tu vai ter que partir para o que tu gosta de estudar. Então, tu vai encarnar naquilo ali que tu gosta de fazer e de estudar. Então, independente do prêmio, seja o diploma no final ou não, aperfeiçoe-se naquilo ali, aprenda aquilo ali e prove por A mais B que tu é bom naquilo ali. O diploma ele vai vir com a consequência, entendeu? Porque uma hora tu vai conseguir estudar aquilo ali e vai conseguir o diploma, que é o papel que tanto exigem, mesmo que tu não saiba nada, entendeu? É disso, eu não estou criticando o formato, eu acho que tem que ter o diploma, eu só acho que a gente tem que ter o ensino, a gente tem que pensar antes, né? Nós que somos os estudantes temos que pensar, né? É lógico, eu estou refletindo isso hoje aos 31, né? Existe um paradoxo que dizem que a cada 30 anos a geração que está com 30 anos agora ensina de 30 anos para trás. A minha geração, no caso, hoje eu tenho 31, vai ensinar a geração para trás, os filhos que estariam nascendo agora. Então a cada 30 anos é uma renovação, né? Isso até me lembrou da série Dark, né? Mais ou menos. Mas diz que é mais ou menos por esse caminho. Eu não vou discordar, né? Pode ser que seja verdade, porém é sobre isso que eu estou dizendo. A gente tem que fazer um pouco de esforço para ter mais dúvidas das coisas e não acreditar. E eu não estou falando isso só de estudos. Eu não falo só de estudos. Já parou para pensar o seguinte? Tu foi lá e leu um livro bonitinho, com uma obra toda bem feitinha. E aí, do nada, um dia, tu encontra um outro livro. E aí, neste livro aqui, o cara tá falando que Alexandre o Grande, ele foi maravilhoso. E nesse outro aqui, tá falando que Alexandre o Grande, ele foi um canalha. Né? Então, a gente tem duas obras, porque tem duas visões diferentes. Quando vê, esse aqui foi escrito por um aliado, e esse aqui foi escrito por um cara que não era aliado do cara, pô. Então, a gente tem que se perguntar, isso é uma coisa óbvia, a gente tem que se perguntar sobre tudo, sobre qualquer coisa, né? O cara escreveu lá sobre a Grécia Antiga, por exemplo. O cara foi lá, escreveu isso. Aí o outro veio e escreveu aquilo lá, mas esse cara aqui não era tão... Bom, mas por que esse aqui falou isso aqui? Porque esse aqui era amigo do cara e esse aqui não era amigo do cara. Porque esse cara aqui apoiava as ideias, porque esse aqui não apoiava as ideias. Então, é comum um todo na nossa sociedade. A diferença é que hoje o Brasil ele tem certas camadas. Então, complica para que a gente consiga enxergar onde está a verdade. Existem muitas camadas e essas camadas se tornaram muito distantes. Por exemplo, muitos indivíduos eles não sabem a classe social em qual eles pertencem. E não sabendo a classe social, eles não sabem nem qual classe social eles devem lutar, porque existe uma luta de classes sociais. E nem ele mesmo sabe a qual ele está inserido. E se ele não sabe a qual classe social ele está inserido, ele não sabe pelo que ele tem que lutar. Compreende o que eu estou querendo dizer? Pode ser um pouco confuso, mas se a gente se a gente parar e ficar pensando exatamente nessa frase, tu vai conseguir entender o que eu estou falando. Parando para pensar nisso, dentro das camadas é o que a gente vê hoje. Como que está o Brasil? Em qualquer questão, seja nas mídias, na televisão, seja na opinião pública, seja nas ideologias, nas leituras, nas questões culturais, onde é muitas camadas, então tá muito difícil de encontrar, porque obviamente a gente tem os dois lados de ideologias de tudo quanto é lado, mas é difícil de tu encontrar e se encaixar na tua camada, porque não tem como tu abrir tudo, compreende? Não tem como tu abraçar tudo, não tem como a gente pegar tudo e dizer, nossa, eu vou abraçar todos, não tem, isso é impossível. Pensa o seguinte, para nós mesmos nos autoconhecer, muito provavelmente levará anos, e ainda estamos querendo conhecer o outro se a gente não nos conhece. Até tem aquele caso da pessoa que até se conhece, mas ele não quer dar o braço a torcer e dizer que, pô, isso é real, tá ligado? Então não é isso, pô. Tem que ir lá tomar um cafezinho. Vou tomar um cafezinho, vou tentar editar esse vídeo aqui pro final de semana. E, galera, é só desabafos, é coisas que eu penso.
mas que podem servir para vocês, e eu sei que a verdade ela não é única, tanto é, questionem. É isso que eu tô pedindo para vocês, questionem tudo. A verdade de cada um é a verdade de cada um e ela não é única, mas tem que ser questionada, né? E aí, o que faz mais sentido é o que vai prevalecer para ti, isso é óbvio. A gente extrai coisas boas de cada pessoa com que vai passando, né? Existe conceitos que a gente sabe que moralmente, eticamente, elas são erradas porque são erradas, né? Isso aí é uma coisa que existe um alinhamento cósmico, que eles chamam, os filósofos chamam, um alinhamento cósmico, que é uma ordem natural da matéria. A matéria tem um início, meio e fim, ela vai morrer no final, né? Por isso que a matéria ela tem este fim. E dentro desse ciclo cósmico, nós temos nós regimos os nossos, como que se diz? Política, né? Vamos falar a nossa política. Regimos a nossa política. Porque para muitos, entendeu? O que é a política é tentar achar um conjunto para o povo que é mais justo para o povo. É isso que é política. Por isso quando uma pessoa diz assim para ti, mas a política está em tudo. Nós não estamos falando do indivíduo e ali votar no fulano que vai te representar. Não é disso que eu estou falando. A política que eu estou falando é a política de você precisa achar a pessoa mais justa para que seja justo com todo o povo. Então, politicamente, ele envolve todo mundo. E o que é justo para todo o povo? Se a gente sabe que, por exemplo, vou dar um exemplo bem besta aqui para o YouTube não ficar cortando o vídeo por qualquer coisa, né? Vamos supor que o indivíduo não possa comer chiclete, né? Mas a gente sabe que não é esse exemplo aqui. Eu estou falando de coisas erradas no sentido ilícito da coisa, né? Então, supondo que o indivíduo não possa comer bala, esse é o problema, ele não pode comer bala. Dentro da organização total, entre aqueles indivíduos, da política daqueles indivíduos, eles sabem que não pode comer bala, certo? Porque há uma punição se ele fizer isso. Então isso é de um consenso onde todos ali daquela comunidade vai olhar como um estranho para aquele sujeito que comeu bala. E aí tu tem um outro ponto de vista, por isso que eu digo que há os dois lá, aí qual é o outro ponto de vista? Porque aquele indivíduo que comeu a bala, ele tem outros indivíduos que acreditam que comer a bala faz bem. Compreende? Que comer a bala é o correto, né? Não que faça bem, mas que é o correto. Então você tem uma briga ideológica, porém a sua ética e moral sabe realmente que há coisas que estão erradas. É como se a gente nascesse com meio que um chipzinho, né? A gente sabe que esse chipzinho nos impede de certas coisas, de saber que certas coisas são erradas desde muito novo, né? Então o ser humano, ele é um ser humano que sofre. E por que o ser humano sofre? O ser humano sofre porque ele sabe que um dia ele vai morrer, certo? Eu não tenho como chegar nos meus gatos aqui em casa, olhar pra eles e dizer pra eles, olha, tu sabe que um dia tu vai envelhecer e vai morrer de velhinho. Ele não sabe o que é isso, então, portanto, ele vive a vida dele como se fosse aquele infinito, Ele não há essa preocupação. Nós sofremos muitas vezes porque até no inconsciente sabemos que um dia iremos morrer. Deu, chega disso. Chega dessa palhaçada, chega dessa loucura, porque tem duas coisas. Ou tu começa a ler e fica maluco, é um caso, ou tu vai ficar excluído da sociedade, porque tu vai começar a ver merda em tudo. Deu, chega, deu, ó, acabou, abandonei.